Este vídeo é a segunda de 3 partes do conteúdo do módulo 2 do curso. Terminamos de expor as medidas mitigadoras e passamos a discutir o problema incômodo sonoro causado por aeronaves. Como falamos agora há pouco, o choque térmico entre gases de exaustão e o meio ambiente são a principal fonte de ruído em motores a reação, a jato. Os motores turbo-hélice, por terem um núcleo praticamente idêntico aos motores turbofan, produzem o mesmo ruído, mas em intensidade menor por conta da potência menor. As aeronaves turbo-hélice ainda têm um forte componente aerodinâmico de ruído nas pás das hélices. Entretanto, nas últimas décadas, o ruído dos motores vem cedendo espaço ao ruído aerodinâmico, causado por superfícies e equipamentos que geram turbulência ou perturbação adicional à passagem do ar em volta da fuselagem das asas, ou por cavidades que produzem assobios com rápida passagem tangencial do ar. A motorização turbofan foi extremamente bem sucedida para reduzir ruído na aviação, porque provocou simultaneamente 3 modificações importantes. Primeira foi a temperatura de contato da exaustão com a atmosfera, que baixou de quase 1000 graus Celsius para um pouco mais de 600 graus Celsius. Esse é o efeito bypass, como nós já falamos. Segunda modificação, a introdução do fan na parte dianteira modificou também as características espectrais do som, fazendo com que ele saia menos agudo e estridente que os antigos 707, por exemplo, e isso fez com que ele se tornasse menos sensível aos ouvidos por causa de uma propriedade sonora chamada audibilidade. A frequência sonora central saiu dos arredores de 3.000 Hz para um pouco mais de 1.000 Hz. E terceira, o grande aumento de potência trazido pelo fan, aliado ao uso de materiais cada vez mais leves e resistentes ao mesmo tempo, baixou muito o peso das aeronaves, afastando mais rapidamente a fonte de ruído do observador. Vejam no link um exemplo disso em vídeo. Uma figura antiga, mas que sempre impressiona quando falamos sobre isso, é esta aqui. Ela compara o alcance de ruído em decibéis que um DC-10 e um 707 fazem no solo. O primeiro transporta quase o dobro de carga paga que o segundo, mas gasta aproximadamente 2/3 do combustível e é muito mais silencioso. No material adicional existem coisas muito interessantes sobre o desenvolvimento da indústria aeronáutica nesse sentido. Ao contrário do que vimos no vídeo do slide anterior sobre o 737 MAX, a performance dos seus antepassados era muito diferente. Boeing 737 Advanced, Boeing 727-200 e Boeing 707, quando decolavam, subiam lentamente, quase se arrastando mesmo, e deixando 2 ou 4 rastros bem visíveis de fumaça, evidenciando, além do barulho, um alto consumo de combustível. A palavra ruído é definida como o som que provoca em quem ouve uma sensação dolorosa ou desagradável, que chamamos nesse curso de incômodo. O incômodo, portanto, é muito subjetivo. O som que incomoda uma pessoa pode não incomodar outra. Para uma mesma pessoa, um som emitido em determinada hora do dia pode não significar coisa alguma. E, ao mesmo tempo, ser insuportável numa outra hora do dia ou um outro dia da semana. Uma mesma pessoa também pode tolerar a presença de um determinado som por uma certa quantidade de tempo, que quando ultrapassada passa a ser triste. Com aeronaves acontece o mesmo. Entretanto, existem algumas características físicas, não subjetivas,
para as quais a grande maioria das pessoas manifesta incômodo quando elas aparecem. Intensidades acima de 80 dBA costumam incomodar todo mundo, independente do que faz barulho e como. Vimos agora há pouco que sons mais agudos, de frequências mais altas, entre 2.000 e 4.000 Hz, sensibilizam mais os ouvidos do que os sons mais graves e, por isso, incomodam com intensidades menores. Mas os grandes feitos para o surgimento das métricas de incômodo ocorreram no final da década de 60, quando a OASI começou a validar os primeiros procedimentos para ensaiar aeronaves quanto ao ruído e certificá-las, e a Society of Automotive Engineering publicou a norma SAE 1845 no início da década de 70. Isso permitiu que os milhares de cálculos necessários para prever ruído de aeronaves em aeroportos fossem padronizados o suficiente para serem realizados pelos modernos mainframes da época, particularmente o IBM 360. Os ensaios de certificação de ruído para aeronaves exigidos pela OASI geram bancos de dados de emissão de ruído versus potência dos motores e ruído versus distância fornecidos pelos fabricantes de aeronaves. A seguir, a norma SAE 1845 combina esses dados com outras características do aeroporto para acumular o ruído que cada modelo de aeronave produz durante 24 horas consecutivas. Em seguida, essa previsão é ponderada de acordo com as definições da métrica para transformar decibéis em unidade de medida de incômodo. Cada país estabeleceu as suas ponderações ao ruído em dBA emitido pelas aeronaves, considerando fatores sociais, econômicos e sazonais próprios, gerando consequentemente diferentes métricas. A maioria delas é definida com base no decibel padrão, expresso em dBA, e uma minoria adota os valores de certificação de ruído da OASI, derivados do decibel e expressos em EPN-dB. Não nos interessa aqui entrar em detalhes sobre o que são essas unidades de medida e nem sobre o que é mais ponderado por cada país. Apenas citamos isso para mostrar como foi difícil no início estabelecer diretrizes de planejamento aeroportuário e urbano. Entretanto, como cada métrica de incômodo é um conjunto de ponderações aplicado ao ruído previsto no solo a partir das mesmas equações, descritas na norma SAE 1845, é possível comparar as métricas e estabelecer relações de equivalência. Aqui mostramos 4 delas e algumas das respectivas diretrizes regulamentares de cada país para o uso do solo a partir desses valores. Temos um material adicional por escrito que apresenta de forma resumida as políticas de uso do solo definidas por 6 países. Esse tipo de coisa acontece muito em regiões menos desenvolvidas. Um bom exemplo que costumamos dar sobre tolerância ao barulho é quando acontece uma longa greve de coletores de lixo. Quando ela termina, é muito comum que os serviços de coleta trabalhem por mais tempo à noite e durante a madrugada para regularizar o serviço mais rapidamente. E a população, mesmo não acostumada ao novo horário da coleta e até despertando do sono algumas vezes, quando percebe que é a coleta de lixo passando na rua, relaxa e volta a dormir com barulho e tudo. Em regiões menos desenvolvidas, muitas vezes a população residente no entorno reconhece a importância econômica dos aviões, não raro tendo seu trabalho atrelado à sua presença. Isso predispõe as pessoas a tolerarem mais o barulho. Aqui podemos dar como exemplo a cidade de Manaus. O aeroporto Eduardo Gomes tem mais de 30% da sua operação após 22 horas, mas todos sabem que não se chega ou se sai daquele lugar por estradas. Quase tudo que as pessoas precisam chega de avião.
Apenas os objetos muito pesados chegam de barco. Por isso, não se registram grandes queixas de barulho por lá. No Brasil também, não raro, pessoas com menor renda vivem em lugares naturalmente barulhentos, como praias, que apresentam muito barulho de vento, em florestas, cuja fauna faz barulho dia e noite, e em outros lugares que têm sua economia baseada no turismo ligado também a manifestações culturais barulhentas. Com a intenção de reduzir um pouco a quantidade de cálculos necessários para compor uma curva de ruído no entorno de um aeroporto, os softwares em geral estabelecem um grid em volta das pistas, com deltas de aproximadamente 100 metros ou até menores. Aplica-se a cada ponto do grid as equações que definem os gráficos de certificação de aeronaves aplicados às condições de dispersão do ruído com a distância previstos na norma SAE 1845. A seguir, aplicam-se as ponderações previstas pela métrica e, finalmente, unem-se os pontos de mesma métrica por interpolação logarítmica. As curvas de ruído são a poligonal fechada produzida por essa interpolação, resultando nesse lindo desenho. Via de regra, as curvas de ruído se entortam quando há curvas de trajetória de aeronaves imediatamente depois da decolagem ou antes do pouso. Elas podem se alargar quando mais aeronaves turbofan participam da operação e podem se esticar quando o volume de operações cresce ou quando o percentual noturno é significativo, já que todas as métricas ponderam muito essa característica. Elas também podem ser mais assimétricas em relação à pista, se uma cabeceira for mais utilizada do que a outra. Com o advento dos computadores pessoais e do sistema operacional DOS nos anos 80, o FAA passou a oferecer a todos os interessados uma ferramenta de cálculo para curvas de ruído que ajudou muito o planejamento de aeroportos, o INM, Integrated Noise Model. 4 versões dele para ambiente DOS foram lançadas até a chegada do Windows 98. Desde então, outras versões em modo gráfico surgiram, facilitando tanto a entrada de dados quanto a visualização dos resultados. Nos últimos 5 anos, o INM passou a ser subrotina de um software maior, o AEDT, Aviation Environment Development Tool, que uniu outros softwares de modelagem ambiental do FAA, como o HNM, Helicopter Noise Model, o EDMS, Emission Dispersion and Modeling System, e o NIRS, Noise Integrated Route System. E agora uma pequena pausa para o café. A gente volta já já.